por solicitação do secretário-geral desta Casa, acadêmico José Galvão Alves, e em virtude do nosso presidente ainda não ter chegado nesta casa por motivos pessoais, eu me sinto honrado o convite que o acadêmico José Galvão Alves me faz neste momento para presidir esta nossa sessão científica sobre pancreatite aguda, momento atual, organizados pelos acadêmicos José Galvão Alves e acadêmico Samir Razlan. Eu queria cumprimentar os senhores acadêmicos, os senhores convidados, os participantes deste simpósio, e passo a palavra para realmente quem organizou este simpósio, como eu já disse e repito, o acadêmico José Galvão Alves e o acadêmico Samir Razlan. Muito obrigado, senhor presidente, acadêmico Pietro Novelino, 3 vezes presidente dessa nossa querida Academia Nacional de Medicina. Eu tenho a sorte e a honra de estar organizando um evento com meu querido amigo, acadêmico Samir Razlan, um dos grandes cirurgiões de nosso país. E escolhemos um tema que temos uma paixão em comum, que é a pancreatite aguda. Para tanto, convidamos inúmeros colegas daqui do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Curitiba, para que juntos discutíssemos o momento atual da pancreatite aguda. Isso é importante porque ela se renova ao longo dessas últimas décadas, quase que continuamente, dado a métodos de imagem e evolução, a terapêuticas, a antimicrobianos, uma série de coisas que nós discutiremos ao longo dessa tarde. Mas eu gostaria, senhor presidente, de passar a palavra ao acadêmico Samir Razlan, para que ele, da mesma forma, fizesse a sua abertura antes de iniciarmos o chamamento dos conferencistas. Tem a palavra acadêmico Samir Razlan, querido. Muito boa tarde, meu caro professor Pietro Novelino, digníssimo eterno presidente desta academia, meu caro professor José Galvão, senhores participantes, nossos convidados, senhores acadêmicos, acadêmicas, eu quero expressar minha satisfação e agradecer à Academia Nacional de Medicina a oportunidade de, mais uma vez, participar de um simpósio, de um evento tão importante como esse. Na verdade, o grande responsável pela realização desse evento é o professor José Galvão. Eu sou simplesmente um coadjuvante que participei com ele nas sugestões, com algumas sugestões, mas a ideia dele, o professor José Galvão Alves, todos conhecem, é um dos mais importantes gastroenterologistas do país e, como ele mesmo disse, ele é um apaixonado pela pancreatite aguda. É um tema de importância sempre atual, representa uma importante causa de internação na área da gastroenterologia clínica e da cirurgia geral e do aparelho digestivo. Então, nós vamos ter a oportunidade, nesta tarde e numa parte da noite, de discutir diferentes aspectos de uma doença que é considerada benigna, mas que muitas vezes se manifesta de uma forma grave, até mesmo maligna. Muito obrigado, professor Novelino, à academia, pela oportunidade, mais uma vez, de poder participar de um evento como este. Muito obrigado. Vai. Obrigado, professor Samir. É uma honra estarmos juntos, como tem sido em inúmeros outros momentos, em vários congressos nesse país. Nosso primeiro conferencista, que eu convido a assumir o seu lugar no púlpito,
é o doutor Eduardo Viana, cirurgião de uma excepcional escola de cirurgia geral do Hospital Federal de Ipanema, onde ele é chefe do serviço de cirurgia geral. Ele vai nos falar sobre pancreatite aguda, etiopatogenia e diagnóstico. Muito obrigado, querido amigo Eduardo Viana. Como sempre. Melhor eu desligar isso aqui. Aqui. Tá, obrigado. Boa tarde, senhor presidente, acadêmico Pietro Novelino, muito obrigado pelo convite. Queria agradecer à comissão organizadora, o acadêmico professor José Galvão, professor Samir Raslan, pelo convite, senhores acadêmicos, senhoras e senhores. É uma honra participar desse simpósio e me foi dada a tarefa de falar de uma maneira introdutória. Eu digo que essa minha apresentação é uma aula conceitual e teórica que vai servir de uma introdução e uma ponte para os demais temas que vão, então, entrar em detalhes sobre o tratamento e as diferentes pancreatites. Então, vou falar de uma maneira geral sobre a causa da pancreatite e o diagnóstico clínico. E vou interromper a partir daí, não vou entrar na parte de imagem, seguiremos com o doutor Antônio Eiras. Então, vou me ater aqui a uma parte mais conceitual. Então, definição, classificação e etiologia. Definição, essa definição que eu achei de uma revisão na Gastroenterology, onde diz que a pancreatite aguda é uma condição inflamatória do pâncreas que pode causar lesão local, inflamação sistêmica com uma resposta sistêmica e falência orgânica. Se a gente for pegar na história da medicina, o estudo do pâncreas e da pancreatite, ele se remete ao século XV, principalmente por autores holandeses. Se destacam aqui alguns que estudaram principalmente anatomia, mas a primeira descrição de uma pancreatite aguda foi feita por Tulp, um anatomista holandês, que descreveu numa autópsia um pâncreas inchado, repleto de pus e de uma secreção viscosa, né? E concluiu, a partir desse achado, que o pâncreas, então, era causa de doenças complicadas, como maus da espinha, febre, câncer, abscessos, vômitos, insônia, inquietude e afecções perigosas, como a caixa de Pandora, uma vez aberta, frequentemente originam o detrimento da raça humana. Olha que descrição curiosa do século XVI. E esse autor, Tulp, nos é conhecido porque está aqui ele, nesse quadro, que acho que é de conhecimento de todos, né? Chamado a Aula de Anatomia. E esse aqui é o Nicholas Tulp. Uma curiosidade. Então, a gente pode classificar a classificação moderna de pancreatite vem do consenso de Atlanta, né? Que foi primeiro em 1992 e houve uma revisão em 2008. Essa revisão é que atualmente rege aí a linguagem comum sobre pancreatite. Então, atualmente a gente divide em dois tipos: intersticial edematosa, que é a grande maioria, 80% a 90%, e a necrosante. E essa divisão
efetivamente um divisor de águas, porque são doenças que vão ter cursos completamente diferentes. Um curso muito mais benigno e quando complicações locais são complicações geralmente autolimitadas, de coleções líquidas, e um curso necrosante em que vai dar origem a necroses septadas, abscessos, pseudocistos, e que vai ser apresentado pelo nosso colega Roberto Rajlan. Então, aqui só uma pequena amostra de uma imagem de uma pancreatite edematosa, onde a gente vê o pâncreas aqui totalmente captando o contraste, né, sem área de necrose, e um acúmulo de líquido peripancreático, enquanto que aqui a gente vê um parênquima pancreático com uma parte captante e um conteúdo não captante equivalente à necrose pancreática, ou, mais comumente, necrose peripancreática. Aqui está um exemplo de um caso nosso lá do Hospital de Ipanema, de uma necrose pancreática infectada, que precisou ser abordada cirurgicamente após falha de abordagens menos invasivas. Isso também vai ser discutido mais à frente, em outra exposição. Então, quanto à classificação, né, a gente falou quanto ao tipo, a classificação quanto à gravidade da pancreatite. Antigamente, no primeira revisão de Atlanta, a pancreatite aguda era dividida entre dois tipos, leve e grave. E a grande mudança dessa revisão de 2008 foi que acrescentou-se um terceiro tipo intermediário, a pancreatite moderadamente grave. Então, quais são as diferenças desses tipos de pancreatite? A pancreatite leve se define quando há ausência de falência orgânica e de complicações locais. E vai corresponder aí, como eu disse anteriormente, a 80%, 90% dos casos. Tá? Ela tem uma mortalidade desprezível e uma resolução em torno de 1 semana. Aquela chamada pancreatite fugaz, mais comumente de origem biliar, pela passagem de um cálculo biliar, uma injúria pancreática momentânea, sem acometimento orgânico e sistêmico. A pancreatite moderadamente grave é quando há uma falência orgânica transitória, até 48 horas de falência orgânica. Ela tem uma mortalidade baixa, mas já há uma mortalidade menor que 5%, e ela pode apresentar complicações locais de necrose infectada, pseudocistos, ou sistêmicas, como insuficiência renal, insuficiência respiratória, etc. E a pancreatite grave, a diferença da moderadamente é o tempo de falência. Também tem falência orgânica, porém persistente, mais de 48 horas. Complicações locais e sistêmicas, como a anterior, e uma mortalidade em torno de 17%. E o que é a falência orgânica na pancreatite? Existem vários critérios, mas esse aqui é o mais utilizado, que é o score de Marshall, em que é avaliado o sistema respiratório, sistema renal e o cardiovascular. E tem score de 0 a 4. Um score maior do que 2, maior ou igual a 2, é considerado falência orgânica. No caso do respiratório, seria uma PF menor que 200. No caso da parte renal, seria uma creatinina acima de 1,9, e assim gradativamente com gravidades maiores. E cardiovascular seria uma pressão sistólica menor que 90, não responsiva à ressuscitação volêmica. Né? Quando há acidose metabólica associada, o score é maior, mas a partir de qualquer nível, de um dos três, a partir do score 2, é considerado
falência orgânica. Se menor que 48 horas, moderadamente grave. Se além de 48 horas, pancreatite grave. A classificação quanto à cronologia dos sintomas. E aqui é importante contar a partir do início dos sintomas, não do diagnóstico. A pancreatite pode ser classificada como precoce, quando há até uma semana, e tardia, após uma semana de início de sintomas. Por que isso? Porque a fase do tratamento vai ser diferente. Na pancreatite precoce, a gente considera uma fase inflamatória, em que o suporte clínico tem que ser dado, porém, raramente precisa se fazer alguma intervenção. E na fase tardia, é onde a gente vai começar a esperar as complicações, principalmente na pancreatite necrotizante, onde a gente começa a ter o processo de necrose pancreática e possíveis infecções e hemorragias, que, como eu disse, vai ser detalhado em outra exposição. Aqui é um caso, até do professor Galvão, que eu tive a oportunidade de operar, que é uma pancreatite aguda recorrente, com uma complicação tardia de um pseudocisto infectado. Um pseudocisto bem na cauda pancreática, um pâncreas atrófico, já com pancreatite crônica, agudizada, em que foi feita uma pancreatectomia distal, com a ressecção do pseudocisto, aqui, e foi tratado esse coto pancreático com uma anastomose. O paciente tinha um pâncreas diviso nesse caso aqui, e tinha uma dificuldade de deságue. Então, a gente optou por fazer uma drenagem do remanescente pancreático. Quanto à etiologia, aqui eu dividi em cores. A cor verde escura, a gente tem a pancreatite obstrutiva, que é a biliar, ela é considerada como obstrutiva. Isso vai ser detalhado também em outra aula. E é 40% a 70% dos casos. É a pancreatite mais comum, exceto em alguns países da Europa, onde a alcoólica é mais comum. Então, a biliar, o pâncreas diviso, por dificuldade de deságue, e tumores podem também dar pancreatite aguda. Em branco, são as pancreatites por agressão, injúria pancreática por fatores externos, sendo a alcoólica mais comum. O veneno de escorpião tem mais ou menos a mesma fisiopatologia. Drogas, a pancreatite autoimune, a hipercalcemia, a idiopática eu botei aqui, mas seria um caso à parte. Em vermelho são as traumáticas, seja um trauma externo, acidental, né? Ou um trauma operatório ou iatrogênico, por CPRE, por exemplo. E aqui é uma causa vascular, isquêmica, em doentes com choque refratário, choque persistente, e a hipertrigliceridemia, que tem, na verdade, a teoria ela é isquêmica, aonde os ácidos graxos em níveis elevados obstruem os capilares do parênquima pancreático, fazendo uma isquemia pancreática, e, portanto, também é uma causa isquêmica. Para o diagnóstico de pancreatite, isso é importante, nós temos que ter 2 de 3 critérios. Os critérios são dor abdominal típica, ou seja, dor epigástrica, dor com irradiação para o dorso, dor em barra, dor que alivia com a posição antálgica. E, além disso, uma alteração laboratorial de aumento de amilase e ou lipase, 3 vezes o limite superior do valor normal, sendo que a lipase aí, ela é mais sensível e mais específica, e um achado de exame de imagem compatível com pancreatite, seja ele de ressonância ou mais comumente de tomografia. Por que isso é importante? Porque às vezes nós cirurgiões somos chamados, gastroenterologistas, para avaliar pacientes com um desses critérios só taxados como pancreatite. Isso é muito comum em pacientes de CTI,
que tem uma hiperamilasemia ou uma hiperlipasemia, às vezes por uso de NPT prolongado, e às vezes são taxados como pancreatite, mas não, eles não têm 2 critérios, eles não têm dor abdominal e nem têm um exame de imagem, então não se pode dizer que tem uma pancreatite, isso é importante. O laboratório a gente vai ter a série vermelha, é importante porque um aumento do hematócrito sugere uma hemoconcentração, isso é um dos critérios prognósticos, né? Eu não vou entrar aqui nos critérios prognósticos, não faz parte do tema, mas o critério de Hansen, um deles é um hematócrito acima de 47%. A série branca é comum a leucocitose acentuada na pancreatite, não significando infecção. Isso também é importante. Às vezes os intensivistas ficam muito angustiados com doentes que estão com 20 mil, 25 mil leucócitos, especialmente naquela classificação que eu mostrei, quando a pancreatite é considerada precoce. Naquela primeira semana, a resposta é virtualmente só inflamatória, ela não é infecciosa. Então, a leucocitose, por si só, faz parte do processo inflamatório, não denota infecção. Ureia, creatinina e eletrólise são importantes para avaliar a disfunção orgânica e também são um dos critérios prognósticos dentro dos critérios de Hansen. A amilase e a lipase, como eu disse, fazem parte de um dos critérios diagnósticos, porém não há relação com a gravidade. O nível de amilase, não há relação, quanto maior a amilase, maior a gravidade, não. Inclusive, isso tem a ver com parênquima pancreático viável. Às vezes a gente vê pancreatites crônicas agudizadas, em que o pâncreas já é um pâncreas atrófico, um pâncreas calcificado, em que a hiperamilasemia não é tão acentuada por escassez parenquimatosa. Entretanto, às vezes, com pancreatites gravíssimas. Já a proteína C reativa, ela tem também, deve ser pedida, ela é um dos marcadores de inflamação e ela tem uma relação com a gravidade. A gente sabe que uma proteína C reativa acima de 15 ou 150, dependendo de qual foi a unidade de medida, após 48 horas é um sinal de mau prognóstico. O exame físico da pancreatite aguda, a gente pode encontrar febre, ataque cardíaco, hipotensão, são características de uma pancreatite de uma apresentação mais grave, onde há sequestro volêmico, choque, distensão abdominal, a dor à palpação do andar superior do abdômen é um dos critérios, né, como eu disse, de dor. E a icterícia, quando da pancreatite biliar, pode ser um dos sinais de obstrução biliar e que, às vezes, nos leva a uma intervenção que certamente vai ser falada pelo professor Otávio na exposição dele. Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer, essa introdução. Aqui é o grupo lá do Hospital de Ipanema de residentes, e que eu tenho a honra de chefiar, e todos estão convidados a conhecer o serviço. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós deixaremos para o final, quando então teremos os comentários dos acadêmicos Celso Portela e Otávio Vaz. Então, nós vamos na sequência as 3 aulas e no final discutiremos essa primeira parte da sessão. Parabéns, Eduardo, pela excepcional revisão aí e atualização da etiopatogenia e do diagnóstico da pancreatite aguda. Eu convido agora meu caro amigo e radiologista Antônio Eiras, um dos grandes estudiosos em imagem na área da gastroenterologia, em especial na área da pancreatite. Ele vai nos falar sobre
a imagem na pancreatite aguda. Muito obrigado, Eiras. Boa tarde a todos. Inicialmente, queria agradecer ao excelentíssimo presidente Pietro Novelino pelo convite, agradecimento extensivo aos organizadores, né, Samir Haslan e ao meu grande amigo José Galvão Alves, né, meu grande professor, né, que me motivou para a parte da gastroenterologia, da pancreatologia, e é um grande prazer estar aqui. É um prazer maior porque essa casa me remete à minha infância, início da adolescência, né? Eu tive meu avô, Adair Eiras de Araújo, participante aqui como membro emérito da casa, né? Que eu tenho a honra de ser meu avô e de trazer o nome dele. Então é um grande prazer retornar a essa casa. Bom, me coube a falar sobre aspectos de imagem de pancreatite aguda. O Eduardo já adiantou alguns tópicos que eu ia falar, então me facilitou um pouco. Mas eu queria mostrar inicialmente essa ideia para vocês de duas doenças praticamente distintas, uma delas relacionada à pancreatite aguda edematose intersticial, onde geralmente esse paciente chega ao serviço de emergência, interna, né? Eventualmente vai a uma semi-intensiva, se for a terapia intensiva 24, 48 horas, volta ao quarto, tem alta em torno de 3, 4, 5 dias. Diferente da pancreatite aguda com necrose ou necrotizante, onde o cerne da doença é a necrose pancreática ou peripancreática, um paciente extremamente grave, que ele interna, vai ao CTI, fica longo tempo no CTI, complica, tem necessidade de cirurgia, recirurgia e eventualmente óbito. Então, são duas situações distintas, que a imagem participa razoavelmente na evolução desses processos. Qual seria o método de imagem ideal para a gente abordar a pancreatite aguda? Talvez com essas características, um método com alta sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo, que pudesse detectar a necrose, que é o grande problema da pancreatite aguda, de uma forma extremamente precoce, com uma rápida execução e facilmente avaliável, para a gente passar essa informação desde que o paciente chegou ao serviço de emergência até fazer o exame em 4 horas no máximo, objetivo não operador dependente, baixo custo relativo e altamente disponível. Infelizmente, esse método não existe. Do arsenal de imagem que nós temos, o que mais se aproxima a isso é a tomografia computadorizada helicoidal, e é por isso que eu vou me deter um pouco mais nesse método, obviamente abordando o que for pertinente a outros métodos de imagem. Então, primeiro é importante a gente saber como é que é o pâncreas normal na tomografia, né? O pâncreas é um órgão retroperitoneal dividido em cauda, corpo, colo, cabeça e processo succinado. Nós medimos pela tomografia sempre no eixo antero-posterior, que ele varia em 2 a 3 centímetros. Lembrar que a tomografia é um método tomodensitométrico, então a densidade também é importante, ele tem uma densidade que a gente caracteriza como partes moles, gira em torno de 40, 50 unidades Hounsfield. Isso se eleva muito quando a gente administra o meio de contraste venoso, em torno aí um tempo de espera entre a administração e do contraste e aquisição da imagem de 30 a 70 segundos. Isso é o que vale o que a gente chama de fase arterial, 30, 70, a fase portal, e de permeio aí o que a gente chama de fase pancreática. A densidade se eleva muito, vai a 150, aumenta em torno de 100 até 200 unidades Hounsfield entre a fase pré e a fase pós-contraste. Bom, quem mais estudou pancreatite aguda foi o Emil Baltazar. Sem sombra de dúvida, se você pegar os relatos de literatura, tá? Baltazar, ele estudou e estuda ainda muito pancreatite aguda. E o grande benefício que ele trouxe para a gente foi a classificação de Baltazar, uma classificação por imagem, mas que diz muito do que está acontecendo com o paciente. E ela é de extrema importância porque ela é do conhecimento de diferentes especialidades. Então, o radiologista sabe, o cirurgião sabe, o clínico sabe, o intensivista sabe. E o que diz essa classificação? Né? Classificação é uma classificação de A a E, onde a classe A, o pâncreas é normal. Então, o primeiro aprendizado que é que tomografia computadorizada normal não exclui o diagnóstico de pancreatite aguda. 20 a 25% das pancreatites tem TC normal, o diagnóstico ele é clínico laboratorial. Tá? O aumento pancreático é a classe B, sempre nesse eixo antero-posterior, a infiltração da gordura peripancreática é a classe C, a existência de uma coleção peripancreática classe D, 2 ou mais coleções classe E. E entendam que essas classificações elas são proporcionais ao grau de gravidade da pancreatite, especialmente percentuais de mortalidade.
Aqui só um exemplo para a gente observar, um pâncreas absolutamente normal, o paciente com dor abdominal típica e amilase lipase 3 vezes o valor normal, como Eduardo Viana explicou para a gente. Classe B, aumento antero-posterior da cabeça pancreática. Classe C, uma leve densificação da gordura peripancreática. Classe D, existência de uma coleção líquida. Repare que ela não tem parede, é um acúmulo de líquido localizado peripancreático. E aqui, ó, nos asteriscos, vários espaços anatômicos ocupados por coleções pancreatite E de Baltazar. Então, a primeira terminologia que a gente vai utilizar, e eu vou utilizar muito do que foi falado pelo Eduardo, Seminário de Atlanta, que ele renovou alguns dados de importância, é a existência de coleção líquida ou coleção fluida peripancreática aguda. Ela que caracteriza, se for uma, o Baltazar D, e se forem duas, o Baltazar E. Diferente da coleção que a gente vê num pós-operatório, que há a necessidade de uma parede que se impregna pelo meio de contraste, na pancreatite não há essa necessidade. O acúmulo de líquido localizado já permite diagnóstico de uma coleção e é uma das características que traduzem gravidade da pancreatite. Bom, Baltazar foi além. Ele viu que, além da classificação dele, ele podia prognosticar essa pancreatite se ele identificasse a presença de necrose, tá? Então, ele observava se tivesse necrose, a morbimortalidade seria maior, e quanto maior essa necrose, maior a morbimortalidade dos pacientes. E, associando as duas classificações, ele criou uma classificação que não é tão, assim, conhecida das diferentes especialidades, que a gente chama de índice de severidade ou de gravidade pela tomografia computadorizada da pancreatite aguda. O que Baltazar propôs? Na realidade, ele pontuou a sua classificação inicial de AE em valores de 0, 1, 2, 3, 4, e depois ele quantificou a existência de necrose. Se menos de 1/3 ou menos de 30% da glândula, dando 2 pontos, de 1/3 a metade, de 30% a 50%, 4 pontos, e acima de 50%, 6 pontos. Então, ele podia ter uma ideia de gravidade desse paciente, né, com paciente 0, ou seja, um Baltazar A sem necrose, para um paciente 10, ou seja, um Baltazar E com mais 50% de necrose. E, obviamente, esses valores pontuais se correlacionam com morbimortalidade do paciente na pancreatite aguda. Então, é mais um benefício que a imagem pode trazer no contexto do paciente, especialmente paciente grave. Então, assim, o grande vilão da pancreatite hoje é a necrose. E como é que a imagem pode caracterizar a necrose? Nem sempre é fácil. Nas 48 horas iniciais, diria até mais, 72, 96, a necrose histologicamente ocorre. Nós não conseguimos mostrar isso na imagem. Tá? Então, pancreatite, especialmente D e E graves, se tiverem um exame normal, é necessário o acompanhamento especial na piora clínica do paciente. Ela é menos frequente na cabeça, a cabeça é mais vascularizada do que o corpo, cauda e demais segmentos, intimamente associada às formas mais graves, D e E. Hoje, os critérios que a gente utiliza são critérios de densidade. Então, quando a gente observa, o critério padrão ouro é observar a densidade igual no estudo pré e no estudo pós-contraste. Então, apliquei lá o ROI e vi uma densidade, por exemplo, de 50 no estudo pré-contraste. Administrei contraste, não teve impregnação nenhuma. Isso me traduz uma ausência de vascularização, uma ideia de liquefação, seja ele do pâncreas ou do tecido peripancreático. Se você fizer, e cada vez mais a gente faz isso na prática, o exame direto com contraste, a gente tem alguns cutoffs que a gente utiliza na prática. Abaixo de 50 unidades House, uma isquemia severa, importante, e abaixo de 30, uma necrose, até que se prove ao contrário, especialmente cuidado nos pacientes mais idosos que fazem lipossubstituição, e essa lipossubstituição pode diminuir a densidade do parênquima pancreático. Os pitfalls ocorrem nas 48, 72 horas iniciais, tá? E o falso negativo, o falso positivo, ele é muito raro, tá? Especialmente ocorre nas lipossubstituições. Mas se você observar a liquefação do parênquima pancreático no contexto de uma pancreatite aguda, isso é efetivamente liquefação por necrose. Então, esse foi um paciente que teve no hospital Copador extremamente grave, um paciente que entrou num quadro de depressão, né? Morava sozinho, começou a beber, foi resgatado pela família depois de 10 dias sumido, foi levado ao hospital Copador. Ele tinha necrose da cauda, corpo, colo, cabeça, só tinha um pequeno segmento do processo uncinado que tinha vascularização, atingiu uma densidade de 66 unidades House. Observem que aquele cutoff de 30, que a gente pensa em necrose, ele atinge nos demais segmentos aqui do pâncreas. E esse paciente evoluiu para o óbito com 72 horas de internação hospitalar. Tá? Então, a importância da gravidade na informação da necrose. Bom, vamos lá. A ressonância magnética é um método com mais recursos. Será que a gente pode passar
essa informação diagnóstica sem administração no meio de contraste venoso. Então, isso daqui era um paciente com pancreatite, isso aqui é aquela ponderação T2, onde o líquido brilha muito, onde a necrose, pela liquefação em tese, deveria brilhar. A gente observa que, isso não deve ter necrose, mas é fundamental a administração do meio de contraste venoso. Até mesmo na ressonância, quando eu administro o meio de contraste nesse paciente, eu identifico 2 áreas de desvitalização. Então, são 2 áreas de necrose que eu só posso passar a informação se eu tiver administração do meio de contraste venoso. Então, o contraste é fundamental, seja na TC ou seja na ressonância, para a gente fechar esse diagnóstico. Eu observo esse paciente estava no hospital Barra d'Or, chegou grave, era uma pancreatite litiásica, tinha esteatose também, tinha pelo menos 2 coleções, então já era um Baltazaré, e a gente observava esse pâncreas aparentemente vascularizado, talvez aqui, uma discreta hipoperfusão. Esse paciente tinha 12 horas de início de dor, que é assim que a gente conta na pancreatite aguda, e quando ele teve 72 horas, teve uma liquefação de um corpo cauda pancreático. Então, observem que na fase inicial, talvez a gente não fizesse o diagnóstico, mas como é importante seguir os pacientes com Baltazar D e E, evoluindo aqui para uma necrose extensa. Bom, a necrose pode complicar, tá? E algumas complicações da pancreatite aguda a gente vai ver a partir de agora, tá? A primeira delas é o pseudocisto. Pseudocisto é a existência de uma coleção, agora sim, com uma cápsula, que ela ocorre habitualmente advinda daquela coleção fluida líquida peripancreática aguda, que não evoluiu pós 4 semanas. Então, ela prescinde do tempo de 4 semanas para eu poder colocar a terminologia pseudocisto, tá? Habitualmente tem uma parede que se impregna pelo meio de contraste venoso e ela é relativamente homogênea. Eventualmente ela pode complicar seja com sangramento, ela pode complicar rompendo para a cavidade, fazendo uma ascite pancreática, ela pode sangrar, ela pode infectar, tá? Então, aqui 2 exemplos de pseudocisto, tá? Então, são coleções já com uma paredezinha, esse paciente tem mais de 4 semanas do início de dor e eu posso bancar esse diagnóstico como pseudocisto, coleções relativamente homogêneas. Segundo tipo de complicação que eu queria falar para vocês é a evolução da necrose. Então, da mesma maneira que aquela coleção fluida peripancreática aguda não evoluiu e passou de 4 semanas e virou um pseudocisto, a minha coleção necrótica, pancreática ou peripancreática, que não evoluiu depois de 4 semanas, eu vou chamar de necrose encistada, emparedada, Walled-off necrose, WOM. Tem algumas formas da gente descrever essa situação, mas a ideia é de uma necrose que não foi reabsorvida após 4 semanas. Isso me traduz que esse paciente teve uma pancreatite mais grave e essa é a mensagem que o Walled-off necrose quer passar para a gente. Então, observe essa evolução desse paciente, um paciente que chegou com um quadro com dor iniciada em 24 horas, a gente fez a primeira imagem dele, a princípio sem necrose. Então, aqui, tem mais 2 dias se passaram, ele já denota necrose aqui no corpo e parte de cauda do pâncreas. Essa necrose se estende aqui, mais 5 dias se estende aqui, para a gordura peripancreática. E aqui, mais de 2 meses, ou quase 2 meses aqui de evolução, a gente já observa alguma coisa mais organizada. Passaram-se 4 semanas, então isso que era coleção necrótica aguda, até aqui eu vou chamar de necrose emparedada, ou encistada, ou Walled-off necroses, como vocês queiram traduzir esse tipo de situação. Mas a ideia é que esse paciente teve uma pancreatite grave com necrose associada. Outros exemplos aqui, então, são extensas coleções ocupando a loja pancreática. Observe que eu vejo tecido de permeio, septação de permeio, é diferente do pseudocisto, é diferente da coleção fluida peripancreática aguda, e aqui, no caso, dentro do pâncreas, tá? Então, ocupando toda a loja pancreática, o mesmo raciocínio eu posso utilizar para a ressonância magnética. Basta eu observar uma coleção heterogênea, ocupando loja pancreática, e quando administro meio de contraste venoso, não vejo impregnação, traduzindo um tecido desvitalizado. Bom, então a ideia que eu queria passar para vocês sobre a evolução da pancreatite, isso foi o seminário de Atlanta que trouxe para a gente, é que há 2 tipos de pancreatite, a necrótica e a intersticial. A coleção que ocorre na intersticial é a coleção fluida ou líquida peripancreática aguda, que pode infectar ou não. A coleção que ocorre na necrose, na pancreatite necrótica, se chama coleção necrótica aguda, que ela pode ser dentro do pâncreas ou ela pode ser ao redor do pâncreas, também estando estéreo infectado. Passou de 4 semanas, não reabsorveram, a minha coleção fluida vira pseudocisto e a minha coleção necrótica vira Walled-off necrose, que também podem se infectar ou não. Bom, a necrose pode complicar mais ainda. Ela pode infectar, como eu falei para vocês. E aí, uma limitação nossa, de radiologistas. Nós só bancamos diagnóstico de infecção
se nós virmos gás de permeio à coleção. Então, evidência de heterogeneidade, de realce de parede, de densificação da gordura adjacente, não é critério de infecção, isso é critério de inflamação. E inflamação, a pancreatite é o processo inflamatório. Só que só de 20% a 25% das necroses produzem gás. Então, a gente falha, né, no diagnóstico de infecção em torno de 3/4 das situações. E aí é de extrema importância, né, se há suspeição de infecção, intervir nesse paciente com uma punção aspirativa, colher material e fazer o diagnóstico por uma outra via que não apenas a imagem. Tá? Então, ela está intimamente relacionada à necrose, à infecção. O agente mais comum é Escherichia coli, o critério que a gente utiliza é a presença de gás e intimamente relacionada com situações de maior mortalidade elevada. Então, observe a importância da tomografia, né? Aqui é o passo a passo de complicações da pancreatite, de diferentes etapas e a tomografia atuando. Aqui no diagnóstico, né, eu vou medir a densidade 4, isso é líquido, então, necrose. Eu identifiquei um foco de gás, né, necrose infectada. Eu orientei uma punção aspirativa, no caso aqui, para identificar qual é o agente, fazer antibiograma, né? E eu tratei esse paciente pós-necrosectomia, isso aqui é um dreno na loja pancreática. Então, fiz diagnóstico, vi uma complicação que é necrose, vi segunda complicação que é infecção, orientei punção aspirativa e estou fazendo um controle tomográfico pós-tratamento. Tá? Outro exemplo aqui, na ressonância magnética, é mais difícil da gente ver gás na ressonância, a gente observa um nível hidroaéreo, que era a existência de gás e líquido, era uma pancreatite extremamente grave, né? A ressonância foi interessante para passar uma ideia de anatomia intracavitária. Isso aqui é o estômago do paciente, então ela tinha uma íntima relação com o estômago. Esse paciente estava extremamente grave, sem condição cirúrgica. Então a proposta inicial foi uma drenagem endoscópica, né, dessa necrose infectada que foi feita via endoscopia. Posteriormente, esse paciente foi operado. Tá? Os pseudocistos podem infectar, então, a existência de gás, eu não entrei, não manipulei esse paciente, ele evoluiu com um quadro inflamatório e infeccioso, a imagem identificou a presença de gás, é assim que a gente faz o diagnóstico de infecção. Uma outra característica também da pancreatite e suas complicações é a penetração do conteúdo líquido, seja ele pseudocístico ou necrose, no interior de outras estruturas. A gente sabe que ali tem enzima e que ocorre lise de tecidos. Então, isso daqui era uma pancreatite com um pseudocístico que estava entrando para dentro do colo. Tá? Um outro exemplo aqui, ó, era uma pancreatite, e a gente observa a coleção da pancreatite, ó, aqui está a cauda pancreática, aqui uma coleção, e isso aqui é o estômago. Ela estava dissecando a parede do estômago. E um terceiro exemplo, uma pancreatite de cauda, dissecando o parênquima renal. Então, essas complicações eventualmente podem ocorrer. A tomografia e a ressonância são úteis para a gente caracterizar a complicação de outros órgãos. Bom, complicações vasculares e pancreatite aguda. Costuma a dividir essas complicações em precoces e tardias, hemorrágicas e trombóticas e arteriais e venosas. Qual o pior cenário? A complicação arterial, hemorrágica e precoce. Ela tem uma taxa de óbito extremamente elevada, especialmente se isso ocorre fora de ambiente hospitalar. Tá? E o critério que a gente vai utilizar é avaliar a densidade e o estudo de extravasamento do meio de contraste, são critérios para a gente caracterizar sangramento. Então, observe aqui, a gente tem uma coleção extremamente densa. Se eu passar de 60 unidades Hounsfield, eu penso em sangramento, que ocorreu aqui. E a ressonância é o melhor método para caracterizar produtos de degradação da hemoglobina. Então, era uma pancreatite, essa era uma coleção com sinal bem hiperintenso na ponderação T1, onde eu suprimo a gordura e a principal causa de sinal elevado na ponderação T1 com supressão de gordura é sangramento. Bom, ainda a complicação em outros órgãos, e misturando um pouco com a informação de processo obstrutivo vascular, observe esse caso, é uma pancreatite de cauda, e observem o baço desse paciente após contraste, o baço totalmente homogêneo. Esse paciente evoluiu, né, de 15 de maio para 10 de junho, com pior e dor, né? Ele fez uma coleção com necrose, então aqui não tinha necrose, aqui tem necrose. Ele fez uma trombose esplênica com uma área de isquemia no parênquima esplênico. Tá? Então, uma complicação vascular com comprometimento de outro órgão. Olha que pancreatite grave essa daqui, uma pancreatite com necrose. No dorso do pâncreas a gente vê a veia esplênica que não está opacificada, e essa trombose da veia esplênica jogou êmbolos para o fígado, para o sistema portal, né, levando isquemia do parênquima hepático secundário a uma trombose veia esplênica com êmbolos portais. Bom,
Já finalizando a apresentação, mostrando outros métodos que podem abordar a pancreatite aguda, a radiologia convencional, por muito tempo, ela foi útil na avaliação de pancreatite aguda. E um dos sinais que eu acho mais bonitos e eloquentes, inclusive eu faço a correlação, inclusive, com a tomografia computadorizada, é o sinal do cutoff. Se vocês observarem aqui, ó, isso aqui é é o equivalente a uma radiografia panorâmica de abdômen, mas na realidade é um topograma de uma tomografia. A gente observa o cólon, né, o seco, o cólon direito, o ângulo esplênico, e parece que esse cólon transverso, ele soma, ele para aqui, ó. Se eu tivesse que desenhar o cólon, ele seria assim. Esse sequência de cólon transverso, ângulo esplênico, descendente, sigmoide, reto, eu não vejo. E por que eu não vejo? Porque ele está colabado. Olha como ele está colabado aqui na tomografia. Esse é o sinal do cutoff. Isso aqui é uma irritação do ligamento chamado frenocólico, que leva um espasmo do cólon e uma distensão racional aqui do cólon ascendente, seco e ângulo esplênico do cólon, né? Um sinal que não é exclusivo de pancreatite aguda, mas uma das grandes causas é a pancreatite aguda por irritação reto-peritoneal. Tá? A ultrassonografia é um método que estaria indicado especialmente na identificação de litíase, acho até mais de colelitíase do que de coledocolitíase, identificar cálculo no coledo, no contexto de paciente que chega grave, distendido, sem preparo, na emergência, é difícil, mas também na esteatose, né, uma das causas, né, que foi citada aqui de pancreatite é a hipertrigliceridemia, tá? Basicamente, a esteatose é triglicerídeo no citoplasma do hepatócito e algumas situações de complicações da pancreatite aguda. Então, ó, a litíase, acho que seria a grande indicação do ultrassom. Eventualmente, a gente pode fazer o diagnóstico de coledocolitíase e esteatose hepática. Já a ecoendoscopia, ela é útil especialmente nos microcálculos, né? Lembrando que a colangio-ressonância ela é limitada na identificação de coledocolitíase menor que 2 milímetros, e que são causas comuns de se fazer pancreatite aguda. Então, você pode lançar a mão da ecoendoscopia, identificar pequeninos cálculos, seja na vesícula biliar ou no hepatocolédo, que passaram despercebidos por tomografia, especialmente ressonância magnética. Bom, ressonância magnética, cálculos maiores nós vemos, algumas variações anatômicas de relevância para a pancreatite aguda, como pancreas de viso, nós vemos também. Informação de anatomia cavitária, como eu mostrei aquele caso que permitiu a drenagem via estômago da coleção. Caracterização de sangramento, já passei que é o excelente método para caracterizar a degradação da hemoglobina. E algumas contraindicações de tomografia computadorizada, que é o exame de eleição. Então, o exame aqui é uma colangio-ressonância com uma falha de enchimento no colédoco distal. São exames que geralmente não são exames bonitos da gente mostrar. Geralmente o paciente não consegue fazer uma apneia boa. É um exame que a gente tem que fazer rápido, o paciente está com dor, não é muito cooperativo. O diagnóstico do pâncreas de viso, né? Pâncreas de viso, por definição, é a não união do ducto pancreático principal com o ducto pancreático dorsal. O ducto dorsal ele passa a drenar numa papila acessória, que é menor. Ela leva uma hipertensão intracanalicular, que favorece a ativação de enzima e o desencadeamento de pancreatite aguda, especialmente em corpo cauda. Tá? Então, é assim que a gente faz o diagnóstico, a gente observa ó, o ducto pancreático principal dorsal drenando na papila menor e o ventral, esse pequenininho aqui, ó, drenando com colédoco na papila maior. Um outro exemplo aqui, ó, inclusive com uma ectasia, né, esse ducto também alguns autores chamam de ducto de Santorini do pâncreas de viso, e chamam isso aqui de Santorinocele, tá? E aqui tem um ducto bem fininho, que era o ducto ventral, junto com o colédoco. E esse era um paciente com pâncreas de viso e com pancreatite. Repare que o Wirsum, né, o ducto pancreático principal dorsal, ó, ele se direciona para cá, ele não se direciona para a papila menor e ele está dilatado. Ó, ele cruza e vai desaguar numa porção mais alta do duodeno, onde é a papila menor, paciente com sinais de pancreatite aguda, dor abdominal, hiperalabilasemia, etc. A ressonância também é interessante no diagnóstico de algumas complicações, principalmente pancreatite traumática, que a gente chama de síndrome de desconexão ductal. O que vem a ser isso? Algumas situações de pancreatite, ou por necrose ou por trauma, elas levam uma desconexão de parte do pâncreas do ducto pancreático principal. E aí, essa parte do pâncreas desconectada, ela não consegue desaguar o suco pancreático produzido. Isso perpetua ou facilita a pancreatites agudas de repetição. Então, a necrose, a gente observa aqui, ó, impossibilitou essa parte de corpo e cauda drenar. Repare que o Wirsum de corpo e cauda aqui, ó, ele está dilatado, diferente do Wirsum depois da necrose, que está fininho, desaguando aqui na papila principal junto com o colédoco. Na falha da tomografia computadorizada, então, um paciente, por exemplo, era alérgico a iodo. Eu queria fazer o diagnóstico de necrose.
eu lancei mão da ressonância magnética e observei que esse pâncreas ele só impregnou a cauda. Na tomografia computadorizada, eu não pude administrar meio de contraste venoso. Tá? E, por fim, CPRE. Né? A CPRE, principalmente, a gente vai lançar a mão, né, no contexto da obstrução biliar por cálculo, especialmente cálculos complicados, especialmente colangite associada. Então, aquele paciente que você precisa drenar a via biliar, ele está obstruído, tem infecção associada, aí você vai lançar a mão. Né? A colangiossonância já é um método de eleição para pâncreas de viso, né? Não há necessidade da gente fazer esse diagnóstico de pâncreas de viso, que é lindo, mas não há necessidade. Pela CPRE, a colangiossonância já faz esse diagnóstico. O importante é a gente drenar a via biliar quando tem múltiplos cálculos associados, especialmente associação com colangite. Então, para a gente finalizar a apresentação, é importante saber que a pancreatite tem diagnóstico especial clínico laboratorial, a imagem participa como um coadjuvante, especialmente quando dessas situações falham no diagnóstico, tá? Mas ela não é só critério diagnóstico, ela estratifica a gravidade, ela identifica a complicação, ela orienta tratamento e ela acompanha esse tratamento, né, que pode ser feito. Já o ultrassom, ele serve principalmente para a doença litiásica, ao meu ver, principalmente na vesícula biliar. A ressonância passa muita informação anatômica de ductos pancreáticos e biliares, é uma substituta da tomografia, ecoendoscopia para o diagnóstico em pequenos cálculos e CPR na indicação de remoção de cálculos no contexto de infecção associada. A classificação de Baltazar sim, a gente tem que levar ela, acho que ela já está memorizada, pelo menos para quem lida com paciente com pancreatite, e entender que a virada do C para o D gera a ideia de gravidade desse paciente. Entendemos algumas terminologias, então, coleção líquida peripancreática aguda, evoluindo para pseudocisto, coleção necrótica aguda, evoluindo para necrose emparedada, walled-off necrose, definição de necrose pela TC e de infecção pela TC, e talvez a mensagem mais importante, o entendimento para que a pancreatite aguda, ela é uma ideia de tratamento multidisciplinar, né? A imagem participa como suporte, dando informações que são de extrema importância para clínicos, cirurgiões, determinarem a conduta a se tomar com esse perfil de paciente. Mais ou menos isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Eiras, pela excepcional apresentação, com um belíssimo material de experiência própria. Fantástica apresentação. Nós passaremos agora à última conferência dessa tarde, antes dos comentários dos acadêmicos Celso Portela e Otávio Vaz, com o nosso querido Dr. Roberto Raslan, que é médico da Universidade de São Paulo, da Clínica Cirúrgica, professor da USP, jovem professor da USP, filho do nosso querido Raslan. Roberto Raslan, um dos grandes cirurgiões na área pancreática do nosso meio. Então, eu passo a palavra ao querido Roberto para falar sobre necrose pancreática, estado atual. Excelentíssimo acadêmico, professor Pietro Novellino, é uma honra, uma satisfação muito grande poder falar para uma plateia tão seleta da medicina brasileira. Acadêmico, professor José Galvão, agradecer o convite, é uma satisfação estar com o senhor, e certamente nós temos pelo menos duas coisas em comum: gostar da pancreatite aguda e a paixão pelo Corinthians. Senhoras e senhores acadêmicos, nós vamos discutir nos próximos minutos sobre necrose pancreática e infecção e estado atual do tratamento. Minha apresentação não está passando, só. Bom, todos os senhores sabem, a prevalência da pancreatite aguda é a principal doença do aparelho digestivo que implica internação nos Estados Unidos e no Reino Unido. E, felizmente, a necrose pancreática é a sua minoria, de 15% a 20%. Mas, quando presente, a disfunção de múltiplos órgãos ocorre em 40%. E o fator prognóstico de evolução é a infecção, que acontece em 30%. E vejam, senhores, que apesar de se tratar de uma doença benigna, ela tem um comportamento maligno com a mortalidade de 20% ainda nos dias de hoje, com todos os recursos e arsenal terapêutico que temos. Quando a gente fala de necrose pancreática infectada, esse é o tipo de paciente que a gente está lidando, com disfunção de múltiplos órgãos, uma mortalidade extremamente elevada. E por trás deste paciente, nós encontramos isso, alterações locais, com necrose pancreática e grandes coleções, e cabe à equipe que vai tratar desse paciente saber lidar com essas coleções
das diversas formas que temos hoje em dia. Vejam, senhores, a complexidade do assunto. Esse é um editorial do Annals of Surgery, que já tem 12 anos, enfatizando que a necrose pancreática ainda é uma odisseia sem fim, tamanhas inúmeras controvérsias do assunto. As perguntas que vamos discutir aqui nos próximos 15 minutos é: como diagnosticar a infecção, que é o principal fator prognóstico? Diante do diagnóstico de infecção, quando indicar a drenagem? O tratamento por etapas deve ser indicado de rotina? O tratamento minimamente invasivo, que hoje é uma realidade, qual é a melhor opção? E a necrosectomia aberta ainda tem indicação? Com relação ao diagnóstico de infecção, é fundamental entender a fisiopatologia da doença. A gente sabe que a infecção acontece a partir da segunda e terceira semana de evolução por conta de translocação bacteriana. E é imprescindível, nesses pacientes de terapia intensiva, em ventilação mecânica, com diversos dispositivos de catéteres e sondas, diferenciar de outras infecções. E como já foi mostrado aqui, a tomografia de abdômen é imprescindível e fundamental para definir e ajudar o diagnóstico de infecção. O gás é patognomônico, porém, como já foi comentado, apenas 40% dos casos estão presentes. Então, naqueles que não estão presentes, como fazer diagnóstico? A punção com agulha fina ainda tem indicação? Esse é um trabalho publicado no Surgery em 2014 pelo grupo holandês, que mostrou quase 200 pacientes e dividiu esses pacientes em 3 grupos. Aqueles que tinham indicação, sinais clínicos de infecção, aqueles que tinham sinais tomográficos, ou seja, gás, e aqueles que já tinham uma punção positiva. Todos esses 3 grupos foram submetidos a algum tipo de procedimento. O que eles observaram após a drenagem ou necrosectomia? Que naqueles pacientes que tinham sinais clínicos, em 80% se confirmou a infecção. Nos tomográficos, 94%, e na punção, quase 90%. Qual é a conclusão desse trabalho? Que a associação do exame de imagem com a piora clínica do paciente ela é suficiente para diagnosticar a infecção. Ou seja, a indicação da punção com agulha fina nos dias de hoje é uma conduta de exceção e deve ser muito ponderada. É claro que uma punção positiva hoje orienta nesses pacientes com tempo prolongado de internação, talvez qual o melhor antibiótico. Mas também tem que ressaltar que é quase 1/4 desses pacientes a punção vem negativa e é falso negativo por conta de diversos fatores. Feito o diagnóstico de infecção, por princípio, toda necrose pancreática infectada implica algum tipo de procedimento. Quando indicar a drenagem? Esse conceito de postergar até a terceira, 4ª semana advém da época da necrosectomia, quando a mortalidade era de quase 40%. O objetivo era aguardar a organização da coleção, conforme já foi dito, as necroses pancreáticas delimitadas, pelo menos 4 semanas. Por que isso? Porque minimiza o sangramento, a incidência de sangramento e o risco de perfuração intestinal, uma menor mortalidade. Mas a pergunta que fica hoje, com esses procedimentos minimamente invasivos, será que uma drenagem precoce não implica numa recuperação mais rápida? Para responder essa pergunta, foi desenhado um ensaio randomizado holandês, avaliando 2 grupos de pacientes, avaliando quase 100 pacientes. Num grupo que o diagnóstico de infecção era feito, imediatamente esses pacientes eram encaminhados para a drenagem, enquanto no outro grupo, após o diagnóstico de infecção, era introduzido antibiótico e com a piora clínica após a introdução do antibiótico, daí sim se indicava o procedimento invasivo. O que eles observaram? Que no grupo com diagnóstico imediato de infecção, o tempo médio de drenagem foi de 24 dias versus 34 dias. E no grupo que foi randomizado para se postergar e aguardar, o tempo de espera foi de 9 dias. O que eles observaram? Que no grupo que teve drenagem postergada, teve um menor tempo de internação, apesar de não ter diferença estatística. Mas, isso é importante, quase 40% desses pacientes não precisaram de drenagem. E o que chama a atenção, que nos pacientes que tiveram tratamento postergado, 22% só precisou de necrosectomia, contra metade no grupo de tratamento precoce. Além disso, quanto mais se posterga, menor número de procedimentos serão necessários. Então, realmente, estamos no caminho certo. Quanto mais postergar, melhor. Outra questão, por princípio, necrose infectada igual drenagem. A pergunta que fica, tratamento clínico exclusivo é possível? É possível, conforme já foi demonstrado nesse trabalho. Qual que é a mensagem? Postergar o tratamento. E muitas vezes se tem uma discordância clínica da imagem com a condição do paciente. A gente não trata a imagem. O que vai determinar a conduta é sim a evolução clínica do paciente. Esse aqui é um trabalho do grupo do Hospital das Clínicas que mostra 8 pacientes com grandes coleções, todas elas com gás, que o tratamento foi exclusivo com antibiótico. Então, mostra uma quebra de paradigma que até os anos 2000 isso aí jamais seria aceito e era uma blasfêmia.
Outra questão que revolucionou é o tratamento por etapas. As grandes necrosectomias da década de 90, 80, que implicavam uma grande morbidade e mortalidade, começaram a tentar alternativas de tratamento. E esse autor, nos anos 90, propôs postergar, de tal forma que ele drenava e dava condição do paciente ser submetido a um procedimento mais invasivo. E essa foi uma mudança grande de paradigma. E o conceito que ficou a partir dessa mensagem é que tem que obedecer, postergar, drenar e depois desbridar. São os três Ds. Então, aqui é um paciente extremamente grave, um paciente renal crônico não dialítico, com insuficiência cardíaca, que evoluiu uma necrose pancreática infectada. Estava com disfunção de múltiplos órgãos, esse paciente foi submetido à drenagem percutânea e é possível observar que, após a drenagem, teve uma resolução completa da coleção pancreática. Esse paciente teve uma melhora clínica e não implicou em nenhum outro tipo de procedimento. E vejam, senhores, o material, o conteúdo que saiu, que foi positivo, e foi instituído antibiótico terapia guiada com essa coleção. Esse é o trabalho que talvez tenha o maior impacto no tratamento da necrose pancreática infectada. Vejam, senhores, publicado apenas há 12 anos no New England. O que se observou? Eles compararam os pacientes que até então eram submetidos à necrosectomia de imediato, tratamento clássico, nos grupos que eram submetidos a tratamento por etapas. Primeiro uma drenagem, e na piora clínica, um tratamento mais radical. Avaliaram quase 90 pacientes, metade em cada braço. E no grupo que foi submetido por etapas, com drenagem percutânea, 35% implicou apenas em drenagem e não necessitou das grandes necrosectomias com todas as suas repercussões. O que se observou? Que teve uma piora na disfunção orgânica dos pacientes que foram submetidos a um tratamento mais radical, 12 versus 40%. Porém, esse trabalho não mostrou diferença na mortalidade. Ainda assim, a persistência de uma mortalidade de quase 20%. Então, esse aqui é um exemplo típico do tratamento por etapas que hoje deve ser aplicado em praticamente todas as situações. Uma grande coleção retrogástrica, uma necrose pancreática extensa, foi realizada a drenagem percutânea, talvez esse caso hoje fosse candidato a tratamento endoscópico, mas como tinha menos de 4 semanas, optamos por fazer uma drenagem percutânea, teve uma melhora parcial, logo depois começou a ter uma nova piora clínica, foi indicado um tratamento, não vou dizer que minimamente invasivo, mas que se evitou aquelas grandes incisões, e o dreno foi utilizado como guia e permitiu fazer uma necrosectomia ampla com controle local do processo infeccioso. Então, essa é a mensagem, o tratamento por etapas hoje tem que ser uma rotina. A grande questão é, quando eu sei que vai dar certo o tratamento por etapas? A literatura é muito heterogênea, varia de 35% a 80%. E quais são os fatores preditivos de sucesso? Depende do tamanho da coleção, da localização e da condição clínica do paciente. Mas a mensagem é, a drenagem não é para ser um tratamento exclusivo, mas sim reverter o quadro de disfunção orgânica e dar condição desse paciente ser submetido a um procedimento de maior agressão. Mas tem que deixar bem claro que esse paciente não é isento de complicações e a principal delas é a fístula pancreática, de tal forma que a sua indicação tem que ser precisa na vigência e na confirmação de necrose pancreática infectada. Hoje, nós temos diversos arsenais. E qual que é a melhor estratégia de drenagem? São várias opções. E a gente tem que saber, como em tudo em medicina, saber individualizar. Cada procedimento tem sua limitação. E o tratamento depende basicamente da localização, do conteúdo, se é sólido, se é líquido, e também, e principalmente, da condição clínica do paciente. O arsenal que nós temos hoje é retroperitoneal, por via endoscópica, por via laparoscópica e, claro, por via laparotômica com grandes incisões. Basicamente, a localização da coleção vai determinar, junto à condição clínica do paciente, qual que é a melhor opção terapêutica. As coleções retrogástricas são as melhores opções para o tratamento endoscópico e laparoscópico. As coleções que se estendem para a goteira parietocólica esquerda, a melhor opção é a drenagem percutânea e o seu insucesso, o desmembramento retroperitoneal minimamente invasivo. Essas coleções que se estendem para as goteiras bilateralmente são os casos mais desafiadores, que implicam em drenagem percutânea bilateralmente, e do lado direito é mais difícil fazer o acesso retroperitoneal, e talvez aqui seja uma das poucas indicações ainda da necrosectomia por via laparotômica. Então, vejam, senhores, como são casos diferentes. Aqui é uma grande coleção retrogástrica, e aqui, neste outro caso, uma coleção que se estende para a goteira parietocólica esquerda e direita. Então, esses pacientes não podem ser tratados da mesma forma, por se tratar de coleções totalmente diferentes. Vejam, senhores, aqui, uma coleção mais difícil de tratar, que envolve toda a região direita, envolve o duodeno, uma grande coleção que está na região da goteira parietocólica direita. O tratamento endoscópico hoje é o que tem maior destaque na literatura, o seu papel é fundamental,
mas é imprescindível fazer uma análise crítica, que talvez não seja tudo isso que a literatura tem publicado. Para quem se indica o tratamento endoscópico? Coleções retrogástricas. Ele pode ser tanto para drenagem quanto para necrosectomia. Mas, mais uma vez, grande maioria dos estudos são limitados e questionáveis. Em média, são necessários 4 procedimentos. Esse aqui é uma meta-análise publicada em 2020, mostrando a superioridade do tratamento endoscópico. Será que isso é verdade? E vejam como a literatura é extremamente tendenciosa. Esse artigo publicado em 2019 no Gastroenterology mostra que o tratamento endoscópico está no centro do alvo e o tratamento cirúrgico está fora do alvo. Será que isso é uma verdade? É um ensaio randomizado que comparou o tratamento endoscópico com o tratamento cirúrgico. Metade dos pacientes foram para endoscopia. O que se observa? Com o tratamento cirúrgico, 1/3 desses pacientes receberam desligamento retroperitoneal. E a pergunta aqui fica, será que são grupos comparáveis? Talvez não seja, então não é uma comparação honesta. Fazendo a análise dos resultados, não houve diferença da mortalidade. Mas vejam, senhores, o desfecho primário. Foi colocada a fístula pancreática. Óbvio que no paciente que vai ser submetido a desligamento retroperitoneal, vai ter uma fístula pancreática. Então, o desfecho primário foi 11% na endoscopia versus 40% na operação. Mas quando a gente faz uma análise crítica e tira a fístula pancreática, a gente vê que todos que tiveram fístula pancreática foram os que receberam o desligamento retroperitoneal. Quando a gente avalia só o grupo do tratamento com drenagem transgástrica por via cirúrgica, os resultados são os mesmos, não tem diferença. Então, a crítica que tem que ter é que o tratamento hoje cirúrgico cada vez mais está ganhando destaque e tem que ser aplicado. Isso já tem sido empregado pelo grupo de Indiana desde 2014, que mostra que as coleções retrogástricas, o tratamento endoscópico ele é factível, é mais fácil que a endoscopia, implica em menos internações e permite a realização da colecistectomia no mesmo tempo. Esses autores avaliaram 21 pacientes e desses 90% necessitou apenas um único procedimento. Vejam, senhores, aqui uma coleção, uma necrose pancreática delimitada, com mais de 2 meses de evolução, dá até para observar que tem uma compressão da via biliar. Foi inicialmente, esse paciente foi encaminhado para o HC, para o grupo de endoscopia, foi drenado, a drenagem não foi efetiva, infectou essa coleção, e o que a gente tem feito aqui, nessas coleções retrogástricas, nos pacientes estáveis, essa é a conduta do serviço, que é a necrosectomia transgástrica por via laparoscópica. O procedimento é exatamente o procedimento que é feito por via aberta, uma gastrotomia anterior e um grampeamento da parede exterior posterior do estômago junto com a parede da coleção pancreática, e vejam como fica amplo o acesso, é possível fazer todo um desbridamento num único procedimento, e se a condição clínica do paciente permitir, este é o momento de se realizar a colecistectomia. Então, essa é a conduta do grupo nessas grandes coleções retrogástricas. E isso é o que se tem feito em alguns centros americanos, o centro de Stanford e de Indiana, um trabalho publicado em 2020, que mostra, eles até questionam, que nessas coleções retrogástricas, talvez o tratamento por etapas não seja necessário. O tratamento por via transgástrica, cirúrgica, tanto por via aberta quanto por laparoscópica, hoje é uma realidade. Eles avaliaram quase 70 pacientes com infecção, com a morbidade muito baixa em tempo de internação baixo, o tipo de doença que a gente está lidando. A outra técnica que é importante discutir é o desbridamento retroperitoneal. Conforme já foi discutido, é imprescindível a drenagem e, na falha da drenagem percutânea, sim, se indicar o desbridamento retroperitoneal, vídeo assistido, conforme aqui ilustrado. Esse é um paciente que teve um trauma pancreático, foi submetido a uma pancreatectomia e evoluiu com uma necrose pancreática infectada. Ele tinha 2 drenos, um dreno mais anterior, e aqui, vídeo assistido, a gente consegue, com a ótica, a gente instilou um pouco de CO2 pelo outro dreno para ter uma cavidade que permitisse a gente ter um acesso e realizar um desbridamento amplo de toda a necrose pancreática. Então, essa é a grande revolução das grandes incisões da necrose pancreática infectada com tratamento minimamente invasivo. Aqui é uma técnica que a gente realmente gosta nas provas clínicas, essas grandes coleções que têm indicação do tratamento percutâneo, e o que a gente faz de rotina nos pacientes da terapia intensiva é instrumentar isso antes de qualquer procedimento invasivo que implique encaminhar esse paciente para o centro cirúrgico, é manipular, aumentar o diâmetro do dreno, isso é feito beira-leito, com uma incisão local. Se o paciente estiver entubado com uma anestesia local é simples, e a gente consegue muitas vezes, com esse acesso local, resolver essas grandes coleções pancreáticas. E para encerrar, a última pergunta, ainda tem indicação de necrosectomia aberta? Diminuiu mais do que pela metade dos Estados Unidos. Porém, a mortalidade, a morbidade está cada vez menor. Por quê? Cada vez mais estamos indicando de forma adequada e no momento adequado. E se aplica quando a gente tem falha de todas as medidas minimamente invasivas. E tem resultados cada vez mais promissores, uma mortalidade
nesse centro aqui de Harvard, de 7%, com 70 necrosectomias, sendo que apenas 20% foram submetidos a uma drenagem prévia. Para encerrar, a necrose pancreática infectada recebeu uma grande revolução nas últimas 2 décadas. Ainda são inúmeras as controvérsias, mas uma realidade é a aplicação do tratamento minimamente invasivo. Como tudo em medicina, na necrose pancreática infectada é fundamental o tratamento individualizado. O tratamento por etapas tem que ser aplicado, mas hoje até se questiona se tem que se aplicar em todas as situações. Mensagem fundamental: paciência na necrose pancreática infectada. Postergar a drenagem. O cirurgião tem que controlar a sua ansiedade e, principalmente, a equipe da terapia intensiva. A necrosectomia aberta ainda tem indicação e tem que ser considerada em alguns poucos casos. E é imprescindível, como nos grandes casos complexos, a presença de uma equipe multidisciplinar, com terapia intensiva, com a clínica médica e com o cirurgião geral acompanhando esses pacientes. Mais uma vez, eu agradeço a minha participação aqui, é uma honra poder participar dessa mesa e agradeço o acadêmico professor José Galvão pela oportunidade. O senhor podia chamar os dois, o Otávio e Celso. Parabéns, Roberto, pela excelente apresentação. E eu passo a palavra ao meu querido acadêmico Pietro Novelino para recompor a mesa. Eu tenho a honra de chamar os acadêmicos Celso Portela e Otávio Vaz para participar da mesa e fazer os comentários a respeito das belíssimas apresentações que foram aqui no momento visíveis para nós todos e trouxe ensinamentos, mesmo para aqueles que não lidam muito com esse tipo de doença. Eu devolvo a palavra ao acadêmico José Galvão Alves, que realmente é o grande organizador, junto com o queridíssimo Samir Razan, um dos maiores cirurgiões de todos os tempos do nosso país. Eu queria também, para compor a mesa, chamar os dois conferencistas presentes, Eduardo Viana e Antônio Eiras. Passo a palavra ao nosso querido cirurgião e amigo, acadêmico Celso Portela, para começar os comentários dessa sessão. Boa tarde a todos. De início, cumprimentar os palestrantes pela riqueza da documentação mostrada, pela sequência expositiva, e dizer que o que tinha que ser dito já foi dito. Tenho a impressão que cada um na sua área explorou ao máximo o que tinha que dizer. Alguns comentários, entretanto, cabem ser ditos ou passando. Eu acho que a maioria dos cirurgiões que estão aqui, cirurgiões sêniores, pensam como eu, no sentido de que houve uma mudança radical no conceito da pancreatite aguda, no seu diagnóstico e no seu tratamento. Vamos lembrar um aspecto aqui que o Antônio Eiras já nos antecipou, é que houve uma época em que o cirurgião fazia o diagnóstico, aliás, a equipe médica fazia o diagnóstico da pancreatite aguda no ato cirúrgico. Os exames laboratoriais se limitavam a uma lipase. Imaginem, senhores, que eu estou falando isso de 40 anos atrás, onde a gasometria arterial estava sendo iniciada, aqui no Rio, inclusive pelo Angel Juval, um grande pneumologista. Foi quem começou a gasometria arterial. Os recursos de CTI não existiam e o diagnóstico era frequentemente feito por decepção, no abdômen agudo, operado por uma laparotomia exploradora. Isso acabou. Hoje em dia, o diagnóstico da pancreatite aguda podia dizer que é 100%, baseado nos exames clínicos, baseado nos exames laboratoriais e principalmente pela imagem.
Então, isso é um fato que eu vivi e a maior parte dos cirurgiões sêniores que aqui estão também devem concordar comigo. E nessa evolução, nós vimos coisas importantes. Vimos que o diagnóstico não precisa ser de imediato, ele pode ser, do ponto de vista cirúrgico, retardado por algumas semanas, onde o cirurgião vai atuar. E coisas que eu gostaria de acrescentar, apresentação por apresentação. Em relação à etiologia, lembrar, o Eduardo falou por alto, mas lembrar que sempre que existia uma pancreatite aguda, corpo caudal, principalmente caudal, o diagnóstico de biliar e de alcoólica fica um pouco reservado. Lembrar que esses casos podem ser por tumor, e eu já vivi isso em algumas oportunidades. Diagnóstico de pancreatite aguda, vamos dizer assim, afastar as possibilidades de tumor, e isso não aconteceu. Os 2 doentes, que eu me lembro recentemente, eram tumores. Isso ocorre principalmente nos tumores intradutais, mucosos, cístico-mucosos intradutais, em que às vezes a manifestação do tumor é uma pancreatite aguda. Um aspecto importante em relação ao diagnóstico, e que é falsamente indicativo, no caso do diagnóstico errado, é o chamamento do cirurgião para tratar e participar de possíveis pancreatites agudas em CTI, e que não são pancreatites agudas, são alterações laboratoriais, fruto principalmente de alimentação parenteral. Isso é muito frequente, e nós temos chamados para tratar de doenças com lipase alta e amilase alta, quando nada tem de pancreatite. Isso é um aspecto importante. Do ponto de vista de tratamento, eu acho que o Antônio Eiras falou, eu não percebi bem se ele detalhou isso, mas o estudo por imagem, na fase inicial, ele não necessita fundamentalmente de contraste venoso. E sabemos que esses doentes, nas formas mais graves, estão instáveis, têm alterações renais importantes, e nessa fase o contraste não é tão importante quanto nas fases subsequentes. Então, o Antônio Eiras me corrija se eu estou errado ou não. No início do diagnóstico, na primeira semana, o uso de contraste, você acha fundamental, ou podemos passar só com a imagem sem contraste? Doutor Celso, nós de rotina fazemos. O que ocorre é que nessa primeira semana, o diagnóstico da necrose pode não ser feito por imagem, histologicamente está ocorrendo. Tá? Então, cabe a gente repetir. E é lógico que nós fazemos mediante a dados clínicos laboratoriais, principalmente de função renal, que permitam fazer. Se tiver o risco de uma insuficiência renal, ou no limítrofe para uma insuficiência renal, nós refazemos os exames sem contraste, e a identificação da classificação Baltazar, ela não precisa da administração do meio de contraste venoso. Então, a gente pode estratificar esse paciente, fazer o diagnóstico, e prospectar lá para frente para repetir o exame com contraste venoso. O contraste venoso vai ser muito importante mais tarde, na fase das complicações. Exatamente. Isso é o que eu me referi. Bem, um aspecto importante que você mostrou ali, que com saudosismo, a gente tinha um saudosismo um pouco arrependido, a gente se lembra dos aspectos radiológicos, da radiologia convencional no diagnóstico de pancreatite aguda. É o que se dispunha na época, a imagem de cut-off do colo transverso, imagem de deslocamento das estruturas. O diagnóstico era mais por comprometimento das estruturas vizinhas do que da lesão em si. Exato. Né? No que se refere à necrosectomia, nós vivemos também uma fase diferente, e hoje em dia, sem dúvida nenhuma, os processos menos invasivos são os preferencialmente usados de início. Me refiro à drenagem por via endoscópica e à drenagem por via percutânea. Nem sempre isso pode ser feito. Isso, quem vai dar orientação é a imagem. A TC é que vai nos orientar o que fazer. Galvão e eu vivemos há um mês atrás um caso que ilustra bem isso.
um doente que tinha uma coleção retrogástrica e que não pôde ser feita uma drenagem por via endoscópica devido à espessura da distância entre a luz do estômago mas isso certamente é uma exceção. Na grande maioria das vezes, os métodos conjugados, quer seja radiológico, quer seja endoscópico, podem resolver um bom número de pacientes com necrose complicada. Fica a cirurgia aberta para os casos que esses 2 métodos não conseguem resolver. E eu, em particular, vivi uma fase muito importante desse método, por não idealizar, mas por preconizar as lombotomias para acesso extraperitoneal. Então, conseguimos colecionar um número razoável de casos em que se fazia lombotomias esquerdas ou direitas, ou eventualmente ambas, para drenagem de um órgão extraperitoneal. Com isso, nós poupávamos o acesso abdominal de um paciente que já tinha sido, inclusive, operado. Isso é uma exceção, isso foi muito bem visto dito pelo Roberto. A cirurgia, quer seja por laparoscopia, quer seja por cirurgia aberta, retroperitoneal ou peritoneal, é guardada para os casos em que o procedimento endoscópico e o procedimento percutâneo não conseguem. De forma que eu só quero parabenizar os expositores, fizemos esses pequenos aspectos, esses pontuais, e eu tenho a impressão que o Otávio talvez queira aumentar aí os comentários. Acadêmico Otávio Vaz, por favor. Bom, eu queria, senhor presidente, queria inicialmente agradecer o convite para participar dessa mesa, que esse é um assunto inesgotável. E felizmente, acho que até por amizade, me colocaram para falar depois do Celso. Que assim ele já falou, os apresentadores fizeram belíssimas apresentações, ele já fez os comentários todos, eu vou ficar com comentários curtos, entendeu? O que muito me alegra. O Eduardo mostrou muito bem o tema que foi dado a ele e dimensionou muito bem, porque se ele cresce muito, acabava com todas as apresentações subsequentes. Em relação ao que ele mostrou, eu só acrescentaria, talvez, por exemplo, o PCR, que é um parâmetro que nós utilizamos com muita frequência para a gravidade, mas também vem se chamando a atenção para a procalcitonina, que pode ser pedida inicialmente, que dá, de alguma forma, é um critério de avaliação em relação a evolução da pancreatite. A imagem é fundamental, e eu vou, vamos dizer assim, corroborar com o Antônio Eiras, quando ele diz que esse doente tem que ser tratado por uma equipe multidisciplinar, e o radiologista invasivo é parte integrante dessa equipe. E o mais importante da equipe é que os médicos se falem, porque não adianta compor uma equipe com pessoas que não conseguem ter um mesmo linguajar médico. Hein? A imagem é fundamental para orientar a gente em vários tratamentos abertos, fechados e tudo. O Roberto, tenho visto excelentes apresentações dele aqui no Brasil e no Colégio Americano. Quando ele iniciou, eu fiquei um pouco apreensivo, quando ele mencionou que será que ainda há lugar para drenagem aberta, convencional. Isso me deixou um pouco apreensivo, porque nós começamos a tratar esses doentes, o Celso, há muitos anos atrás, doentes que evoluíam com coleções retroperitoneais importantes, por drenagem posterior, tipo Oster, às vezes com ressecção da 12ª costela e com evoluções sem abrir a cavidade abdominal, e drenávamos muito bem esses doentes com mortalidade desprezível, a não ser quando eram doentes que estavam comprometidos por sepsis, por falência de múltiplos órgãos. A evolução disso é muito boa, porque essa tecnologia que a gente dispõe hoje, essa aparelhagem que a gente dispõe, a laparoscopia, essas lentes, né? Há até quem use o nefroscópio, porque o nefroscópio às vezes vê melhor do que o laparoscópio quando você aborda essas coleções retroperitoneais. E a drenagem feita por laparoscopia transgástrica também eu acho que é uma grande evolução
e só pode ser feita porque hoje a gente dispõe de um material melhor e de um treinamento melhor. Mas o que ele falou, e eu vou enfatizar, é que nem todo mundo e nem todo o Brasil se qualifica para fazer essa drenagem por laparoscopia ou por trocáter, guiada pelo CT, e nessa situação, a drenagem posterior aberta, ela é fundamental para tirar esses doentes do risco de vida. No mais, enfim, eu tenho que agradecer o convite e salientar que foram apresentações maravilhosas e que, enfim, a gente lucrou muito estando aqui presente. Muito obrigado, meu querido Otávio. Eu gostaria de perguntar se algum dos acadêmicos presentes gostaria de fazer comentário ou pergunta aos conferencistas. Então, vou perguntar ao doutor Eduardo Viana se ele gostaria de fazer algum comentário e pergunta eventual ao Roberto ou ao nosso Eiras. Obrigado, acadêmico professor Galvão. Eu estava comentando aqui com o professor Otávio que o meu tema era um tema fácil, mas é difícil não entrar nos outros temas. Então, acho que eu gostei muito da sequência, porque eu acho que eu lancei a bola e a bola foi sendo tocada e vai continuar sendo tocada até o final, como se tivéssemos combinado, mas não combinamos, e ficou muito bom. Achei muito boa a sequência. O único comentário em relação ao que o Roberto mostrou é que uma vantagem, eu acho que ele não comentou isso, mas uma vantagem que eu vejo da drenagem endoscópica em relação à drenagem transgástrica, seja cirúrgica, é a possibilidade de revisões. Ele mostrou que, às vezes, a cirúrgica consegue fazer isso num tempo só, mas nem sempre isso é uma verdade absoluta, e a endoscopia tem esse papel. Eu já participei de alguns casos em que foram feitas múltiplas revisões endoscópicas pela facilidade de acesso, né? O que a laparotomia ou a laparoscopia às vezes limita. Então, um detalhe importante que eu acho que vale a pena ser comentado. Meu querido Roberto, você gostaria de fazer algum comentário daí? Com relação ao que o acadêmico professor Otávio Vaz falou, o Brasil é um país continental. Nós temos dificuldades aí de recursos de material. Eu acho que a necrosectomia transgástrica, tanto por via endoscópica ou cirúrgica, é uma ótima opção. Se você não tem um dispositivo endoscópico ou laparoscópico, uma pequena incisão, um acesso na parede anterior do estômago, uma anastomose ampla, ela resolve grande parte dessas coleções retrogástricas. Só respondendo à questão do Eduardo, eu sou um fã da drenagem laparoscópica, da drenagem cirúrgica transgástrica. E ela não precisa, é excepcional, uma drenagem bem feita, precisa de revisão. E se eventualmente precisar de revisão, depois de 4, 5 dias, um endoscopista experiente, que não insufle muito gás, já tivemos um caso que sangrou e precisou rever o sangramento, é possível fazer uma endoscopia. Então, acho que para um país como o nosso, difundir a necrosectomia transgástrica, tanto por via endoscópica, por via laparoscópica, quanto por via laparotômica, é um bom recurso, porque o tratamento endoscópico requer endoscopista experiente e equipamentos altamente caros. Então, acho que essa é uma coisa que tem que ser difundida no nosso meio. Perfeito. Muito boa colocação. Eu vou só fazer uma conclusão antes do intervalo. A pancreatite aguda é uma das grandes condições que merece um simpósio. E merece um simpósio porque ela modificou-se ao longo das últimas décadas de sobremaneira, né? Em todas as áreas, nas suas definições, nas suas etiologias. Quer dizer, pegando uma como exemplo, nós não tínhamos pancreatite aguda traumática por biópsia do pâncreas, até porque não fazíamos. Hoje nós temos a ecoendoscopia, que faz biópsia e tem pancreatite aguda, e temos que estar alerta a isso. O número de drogas
que passaram a ser envolvidos como causa de pancreatite, é uma coisa absurda. Então, há muitas modificações que são importantes de serem acompanhadas. Eu acho que as sessões da academia têm que ter essa finalidade também, da parte clínico-cirúrgica, rever grandes temas, temas do dia a dia, temas que atingem a população do nosso país de uma maneira geral. E nós não provocamos aqui o Dr. Felipe Matoso, que certamente seria recomendado sempre ser consultado numa doença pancreática aguda, porque ele estava ali tão tranquilo, tão na dele, que eu falei, olha, não vou provocá-lo. Mas se quiser comentar alguma coisa, meu querido Felipe Matoso, pela importância de Vossa Excelência na história não só da radiologia brasileira, mas especialmente da tomografia e ressonância, os métodos mais modernos. Foram esses métodos que mudaram essa história. Então, se quiser fazer uso da palavra, sinta-se à vontade. Cadê o microfone? Cadê o microfone? Genilson. Agradeço ao professor Galvão, mas acho que tudo de importante já foi dito. E o que eu posso dizer é que eu sofri muito a minha vida toda com as pancreatites agudas que chegavam no hospital às 6 da tarde e que os médicos pediam então para resolver aquilo. Nunca vinha de manhã, sempre vinha no final do expediente. E é uma doença, como vocês sabem, de meses às vezes de internação. Então, não é nada que você resolva, na maior parte das vezes, em 24 horas. Então, são pacientes que voltam e voltam e voltam. E interessantíssima. E eu achei as duas apresentações brilhantes. Gostei muito. Muito obrigado. Então, exatamente às 5 horas, vamos convidá-los ao lanche, ao chá acadêmico, em nome do meu presidente, Pietro Novellino, que tanto tem contribuído aqui nas eventuais ausências dos outros membros da mesa. O professor Novellino é o eterno presidente, essa que é a verdade. Muito obrigado a todos. Meu amigo, você sabe que você tem que saber daí está na revista dos jornais. Eu esqueci de como é que é? Excelente. Tem material de química. Eu tenho eu vou mandar minha tese para você, pancreatite crônica. Você vê que coisa, 210 casos, bem bonitos. Eu e o Dr. Augusto Paulino. Isso é coisa antiga.